casas, guardando, protegendo, dando vitória em todos os seus caminhos. Reúnam suas famílias, reúnam seus amigos que podem estar convidando os seus vizinhos, se puderem, porque certamente Deus quer falar conosco através desses estudos e que a Deus possa estar curando, libertando, sarando, como nós vamos falar hoje, dando um desfecho, tentando fazer um desfecho, né, sobre os dons espirituais, porque é muito importante nós conhecermos essa matéria, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa andar em espírito, e andar em espírito precisa movimentar-se nos dons espirituais, porque a palavra de Deus diz que os sinais acompanharão aqueles que praticam e andam no espírito. Por isso que nesta noite possamos estar vivendo essa realidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe as vossas vidas, tanto você que é membro dessa igreja, que está em suas casas, ou que está em seus automóveis, pelo celular, ou está no seu trabalho, ou que não é membro da igreja aqui do Jaguara, do Brasil para Cristo em Vila Jaguara, é membro de outra igreja. Deus abençoe, seja bem-vindo em nosso canal, Deus abençoe vocês. E você que não é evangélico ainda, não é cristão, mas é de outra religião, Deus abençoe vocês também com a graça, com a presença do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pai de glória e poder, nós oramos e cremos na sua palavra, Senhor amado, que ela se cumpre cada vez mais em nossas vidas, porque ela é eficaz, ó Pai amado, ela é viva e eficaz, ó Pai amado. Mais cortante, ó Pai amado, com a espada bigúmia, Senhor amado, que faz divisão da alma e do espírito, que ela penetra dentro da alma e do espírito, ó Pai amado. Ela traz discernimento, ó Pai amado, e traz, ó Pai amado, a tudo aquilo, ó Pai, que é revelado, aquilo que está em oculto, ó Pai amado, aos homens, Ele revela para nossas vidas, ó Pai amado. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo os teus servos, tuas servas que estão assistindo esse canal, as pessoas que são de outras denominações, outras religiões, eu quero abençoar e entrar nas casas dessas pessoas, ó Pai amado, e abençoá-las com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que a paz de Cristo possa entrar em suas casas, que a presença do Espírito Santo entre em suas vidas, para que o nome do Senhor possa estar curando, libertando, sarando, ó Pai amado, tirando todo medo, todo temor, possa entrar nas casas das pessoas e fazer com que a presença do Senhor possa ser notória, tanto aqui, nesse lugar onde estamos, ó Pai amado, como nas casas das pessoas que vão estar ouvindo, em nome de Jesus. Eu agradeço, ó Pai amado, por esta oportunidade de estar na tua casa, Espírito Santo de Deus, que teu Espírito possa cada vez mais falar conosco, não só aqui, mas em todo momento possa estar o Espírito Santo a encontrar guarida e nossa atenção, Senhor amado, para que nós possamos ouvir a sua voz, em nome de Jesus, para a tua honra e tua glória. Eu te louvo, te agradeço. Amém e glória a Deus. Quero agradecer a vida do pastor Fernando, que está presente junto conosco aqui. Uma boa noite para ele. Ao irmão Jeremias que está presente. Que Deus abençoe. Aos irmãos da equipe técnica que está lá no som e imagem. Deus abençoe vocês também. Que Deus possa cada vez mais. Então, irmãos, alô? Então, irmãos, nós, na aula passada, na quinta-feira passada, nós demos continuidade aos dons espirituais, decorremos sobre eles todos, os 9 dons, e hoje vamos procurar para dar um desfecho, para falar sobre a necessidade dos dons espirituais, e como eram manifestados os dons nos tempos antigos e nos atuais, e dar uma pincelada para que nós possamos dar um desfecho e fecharmos com chave de ouro esse tema que é tão importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero bater um papo com o pastor Fernando aqui, e ele sempre fala isso para nós, na igreja aqui da Vila Jaguara, que vivemos tempos difíceis, pastor, a qual o entretenimento é um fator que está absorvendo as energias da igreja em relação ao tempo da igreja. O Facebook, Instagram, são ferramentas muito boas, assim, de YouTube, os videogames que os jovens, principalmente os jovens, brincam. Essas máquinas eletrônicas, esses serviços eletrônicos que tem à nossa disposição,
tem tomado muito nosso tempo e feito com que as pessoas, nós como cristãos, feito com que nós ficássemos presos nessa situação, e o nosso tempo não está sendo dedicado ao devocional nosso, à leitura da Bíblia. E isso está trazendo para a igreja do Senhor Jesus Cristo muita fraqueza espiritual. É isso que nós vivemos tempos difíceis, porque eu estava meditando essa semana, desde quinta-feira passada, sobre a situação da igreja atual. E essas ferramentas que devia ser para ajudar-nos, nós, às vezes, crescermos, porque tem muito material muito bom lá, no Facebook, no YouTube, no Instagram, mensagens, coisa assim. Eu vejo muitas coisas boas, mas muitas coisas, a maioria das coisas, muito ruins, que não traz nenhum conteúdo para a nossa vida espiritual. Isso, irmão, pastor Fernando, tem trazido consequências muito graves à igreja do século 21. Por quê? Porque nós estamos buscando mais trocado o eterno por temporário. Nós temos trocado mais as coisas passageiras, as coisas supérfluas, pelas coisas duradouras e eternas do Senhor Jesus Cristo. E isso está trazendo consequências muito grandes à igreja do Senhor Jesus Cristo, trazendo prazer com que trocado a ortodoxia pela diversão. Então, pastor Fernando, eu nesse bate-bola que nós vamos estar fazendo aqui, nesse ping-pong, por que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem perdido isso? Porque ela tem perdido essa oportunidade, porque o tempo que nós temos é tão escasso. Nosso tempo é tão limitado, porque o senhor trabalha o dia inteiro hoje. Você falou comigo, eu vou das 8 às 17h30, eu vou trabalhar, meu tempo é na rua. Eu também tenho muitas coisas para fazer, e meu tempo é limitado. Mas o tempo que nós temos que ter, esse tempo que nós temos que dedicar àquilo que é em relação à eternidade, às coisas espirituais. E uma das facetas da igreja é perder essa identidade, né, pastor Fernando? Então, é preciso nós termos, nessa introdução que estou fazendo, crermos que o mesmo Espírito que operava no passado é o mesmo Espírito que está operando agora no presente, tá? É por isso que eu estou nessa conversa que estou falando com o pastor Fernando, é para nós refletirmos sobre essa situação que nós vivemos hoje, na igreja do século 21, e trazendo, irmãos, as pessoas reclamam que não tem tempo de ler a Bíblia, de ter um devocional, mas tem tempo das demais coisas. Nós temos tempo de trabalhar, como está falando com o Jeremias hoje, perguntando para ele, quanto tempo você trabalha? Você trabalha das 6, ou das 5h30, até as 14 horas, até as 15 horas, até as 16 horas? E quanto tempo nós temos para dedicar a ler a Bíblia? Quanto tempo nós temos tempo para orar a Deus? E nós reclamamos que nós não temos tempo. Se nós falamos que não temos tempo, como o Espírito Santo conseguirá fazer com que essa igreja seja derramados os dons espirituais sobre ela? Como conseguirá fazer com que a sua vontade capacite essa igreja para executar a vontade de Deus? Porque nós falamos que não temos tempo, mas temos tempos para outras coisas. Como a manifestação dos dons espirituais que é derramado sobre a igreja, que nós falamos, exaurimos esse tema com os dons espirituais, como é poderoso quando ele opera sobre nós. Os dons espirituais, dom do conhecimento, o dom da sabedoria, o dom da profecia, dom de discernimento, os dons de cura. Como ele será derramado na igreja, se nós não temos tempo para recebê-los? Para manifestar esses dons, para fazer com que os dons possam estar sendo derramados em nossas vidas. Nós não temos tempo. Temos tempo para ficar no Facebook, temos tempo para ficar no Instagram, temos tempo para ficar nas internets da vida, vendo fofocas e outras coisas mais, temos tempo de assistir televisão, mas não temos tempo de buscar a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas.
E outra coisa que eu estou na minha reflexão, vivemos os últimos dias da igreja. Vivemos os últimos dias da igreja. E nesses últimos dias da igreja, nós temos que fazer diferença no meio da igreja. Essa geração, esse legado, esse momento foi entregue em nossas mãos, pastor Fernando. E a próxima geração, como será? A próxima geração Y, Z, a próxima geração, não sei qual é a nomenclatura que vai ter, qual vai ser a qualidade espiritual que essa nova geração vai receber. Porque o pastor Fernando, eu sou amigo dele há muito tempo, eu sei que ele se esmera a fazer com que a qualidade espiritual possa ter no meio da igreja. Eu sei disso porque eu vejo o seu esforço, eu vejo aquilo que o irmão se preza no domingo, eu vejo, irmão, a concentração que o irmão faz para ficar concentrado naquilo que Deus falou contigo durante o dia, a semana, preparando a mensagem, para trazer conteúdo para a igreja. Eu vejo o irmão batendo firme, eu quero que a igreja aprenda, eu quero que a igreja ensine, seja ensinada, eu quero que a igreja não seja igual a Israel, que Israel perecia, não porque faltava conhecimento, tinha conhecimento, tinha à disposição conhecimento que Deus levantava os profetas, levantava os homens de Deus, mas Israel não queria. O que está acontecendo hoje é parecido com isso. Eu li o texto aqui na quinta-feira passada, e quero repetir esse texto, Marcos 16, 17 e 18, e esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano, e exporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Então, essa palavra que Jesus está falando, antes de ser assunto aos céus. É por isso, pastor Fernando, que nessa introdução e nessa meditação que eu fiz, eu procurei trazer esse versículo também. O que precisa a igreja do Senhor Jesus Cristo para voltar aos eixos, para voltar aos trilhos? Boa noite, presbítero Roberto, boa noite, queridos irmãos, aqui no templo, irmão Jeremias, a equipe de trabalho, que a graça e a paz de Cristo seja com vocês. Quando eu estive observando, quem preparou o material dessa semana foi você, né, presbítero? E eu estava dando uma olhada, e eu achei que foi muito feliz o desfecho desse ciclo em que estamos estudando sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. Realmente nós observamos algumas questões, tá? E eu digo que você foi feliz justamente por isso, pela pontualidade do tema que você levantou. Primeiro, quando nós entendemos quem somos e onde estamos e entendemos quem Deus é de fato. A minha sensação, presbítero Roberto, é que nós, igreja contemporânea, e aí eu não estou falando nós, um grupo de 50 pessoas da igreja da Vila Jaguara, eu falo como quem tramita no Brasil, conhece milhares de pessoas, igrejas. O que eu percebo, meu irmão, é que nós perdemos, ou em algum momento não tivemos, a noção exata de quem Deus é. Embora não possamos, não tenhamos a condição de definir quem Deus é, a nossa mente ela não é suficientemente capaz de definir o tamanho, a grandeza de Deus, mas se nós pensarmos que Ele é o autor do universo, quando nós olhamos para o universo, olhamos a sua grandeza, olhamos a capacidade de renovação, de produção do universo num ciclo natural, e nós observarmos que por trás de tudo que a ciência conhece, tudo que existe no planeta Terra, e se há conhecimento,
foi criado por alguém através da sua palavra, com a sua capacidade e inteligência, equilibrou tudo isso e através da sua palavra, dando ordem para o nada, que isso acontecesse. Eu penso que às vezes nós não temos a ideia, ou se algum dia tivemos, perdemos essa ideia de quem é Deus. Eu acho interessante, você falou bem, né, que hoje foi um dia, dessa semana foi o dia mais complexo de trabalho para mim. O acúmulo de coisas na agenda culminou para a data de hoje, e foi um dia bem complexo, realmente. Mas eu acho muito interessante, no meio dessa complexidade de trabalho, eu consegui, por 2h30, tratar de questões relacionadas ao reino de Deus. Eu consegui ter 2 reuniões hoje para tratar algumas coisas sobre o reino de Deus, e tratamos sobre 2h30, pelo menos. Eu acho que foi muito produtivo. Alguma coisa que eu tinha que resolver minha pessoal do trabalho, quando eu olhei na agenda, eu pensei, continuo com isso aqui e vou até o fim, ou aborto aqui e vou cuidar da minha questão profissional relacionada a finanças, a dinheiro. Eu falei, não, eu vou deixar o meu para amanhã e eu vou continuar no que eu estou fazendo aqui, que é um tempo raro, precioso. Eu abri mão de resolver alguma coisa, peguei o telefone, mandei uma mensagem no WhatsApp, liguei e deixei alguma coisa que tinha ainda para hoje, deixei agendado para amanhã, porque eu tinha que voltar e estar aqui agora. Então, eu penso que ainda hoje eu tive um tempo de pelo menos mais 27 minutos de ouvir uma ministração de um evangelista chamado, no passado, ele atuou entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, na Europa, chamado Smith Wigglesworth. O sobrenome dele é engraçado, Smith Wigglesworth, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele, em um sermão de 1927, ele falando exatamente sobre isso. E quando eu fui ouvir a ministração, eu não sabia que ele ia falar sobre isso. Então, eu quero compartilhar isso com a igreja, porque eu não tomo isso para a igreja, eu não tomo isso para você, nosso ouvinte, hoje. Eu tomei para mim. Eu tomei para mim. Querido, é o seguinte, Deus não mudou. Esse texto que você leu em Marcos, ele foi real, ele é real hoje, dia 15. Hoje é 15 de abril. Uau, gente, já é 15 de abril. Calma, estamos caminhando no meio. Foi ontem que nós estávamos comemorando Natal, Ano Novo, já estamos em 15 de abril. Calma, agenda. Calma, calendário. Então, hoje, o Espírito Santo, gente, ele é o mesmo. A grande questão que a Bíblia ela fala uma coisa interessante sobre uma das características do Espírito Santo. Fala que ele arde em ciúmes. Não há como, e Wigglesworth falava isso no seu sermão, hoje, um sermão de 27 minutos apenas, mas de uma profundidade sobre esse mover da igreja, esse mover do povo de Deus, que quando ele não acontece, o porquê ele não acontece. Nós burocratizamos o Evangelho, presbítero Roberto. Nós burocratizamos o Evangelho. Nós nos tornamos pentecostais, tradicionais, sem querer nos mover nos dons do Espírito. Ora, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estive pensando em coisas práticas e simples. Quando você precisa de vitamina C, você toma o suco de laranja e de limão, porque você sabe, ou acerola, porque você sabe que são ricos em vitamina C. Não tem como você desassociar uma coisa da outra. Se o suco de limão, se o suco de acerola, se ele passa do tempo de ter sido consumido, ele não tem vitamina C, e as outras vitaminas que ali contém, e a C é uma das principais, por isso que essas frutas são tão procuradas, fica um gosto, irmão, de que suco de limão, um gosto de que suco de laranja, de acerola, que é aquele pozinho que você põe. Ali você tem o sabor imitação, mas você não tem a vitamina C.
a essência, as propriedades que ali estão. Eu penso que você ser cristão, ter o Espírito, não entender, não desfrutar desse mover do Espírito. O apóstolo Paulo, ele traz na carta de Coríntios, capítulo 4, se não me engano, ele vai dizer o seguinte: olha, eu fui pregar aí para vocês, eu não fui com palavras persuasivas. Esse texto ele precisa ser muito bem compreendido, ele precisa ser levantado hoje em dia. Ele precisa ser colocado um holofote, uma luz nele. Eu não fui falar com vocês com palavras persuasivas. Ele está dizendo, capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, o verso acho que é o 4. O verso é o 4, é isso, eu sabia que tinha 4. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5, exatamente. Ele vai falar isso. Ele está dizendo o que ali, presbítero Roberto? Eu não fui falar com vocês. E quem está falando isso? Quem é? O apóstolo Paulo. Ele é o camarada, ele é o mestre da lei, ele é um camarada doutor, ele é alguém que tem muito argumento teológico, filosófico, é alguém que sabia da oratória, do discurso, de falar bonito, conhecia as leis. E ele está falando, olha, eu ignoro isso. Eu fui falar com vocês pela manifestação do poder. Mais do que o conhecimento, eu fui pregar para vocês, e quando eu cheguei aí, as coisas aconteceram de forma prática no poder. Então, não tem jeito, eu estou aqui construindo uma ideia, junto com você. Estou construindo uma ideia. O Espírito, ele arde em ciúmes. Só tem uma coisa que vai fazer com que nós nos elevemos a esse tempo, a essa condição, que é o nosso tempo dedicado à intimidade com o Espírito Santo. Ele não vai, presbítero Roberto, ele não vai derramar sobre mim e sobre você aquilo que ele pode derramar se eu e você não pagarmos um preço e não mostrarmos para ele que ele é mais importante, que ele é interessante, que ele tem um lugar especial na nossa agenda, porque nós temos agenda para tudo. Nós temos agenda para trabalhar, amanhã eu tenho que acordar para trabalhar, você tem que acordar para trabalhar. Nós temos agenda para almoçar, nós temos agenda para jantar, temos agenda para o café da tarde, temos agenda para o café da manhã, temos agenda para ficar na televisão, temos a agenda para ir para a Netflix, porque eles impõem um horário, eles colocam um horário, um dia, a série, a maratona da Netflix, a maratona do Amazon Prime, tem essa também. Amazon Prime. Telecine. Não, Telecine é coisa de tiozinho. Nossa, é coisa nossa. É mesmo. Telecine é coisa nossa, dos anos 80, 90, meu. A galera hoje, eles estão... Hoje eu vi um relógio, a menina me ofereceu um relógio, e ela falou, senhor, esse aqui... Eu falei, mas eles são iguais, por que a diferença do preço, né? A menina veio me oferecer, esse aqui é tanto, esse aqui é tanto. Eu falei, mas eu olhei a caixa... Falei, mas eles são iguais, por que a diferença de preço? Ela falou, não, é porque esse aqui tem vídeo. Você consegue acessar o YouTube, a televisão. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, eu estou fugindo disso, você quer me colocar esse negócio pendurado no meu pulso. Aí já no celular já é demais. Você ainda está querendo enfiar isso na palma da mão, você já está subindo para o pulso. Virei escravo. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu falei, brinquei com ela, né? Se eu fosse comprar, tinha que ser o outro, o sem vídeo, sem televisão, sem YouTube, sem nada, pelo amor de Deus. O analógico, né? Eu falei, poxa, não é para ser só um relógio para ver as horas, agora tem tudo. Agora, já a conexão que tinha ido para o celular, ela já veio para o relógio, né? Os watch, não sei das quantas aí. Bom, watch systems, né? Então, Roberto, ele arde em ciúmes. Não tem jeito. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele continua vivo, operante. Eu vou falar para você uma coisa, Roberto, que eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu estou na igreja há muitos anos. Eu frequento o nosso ambiente há muitos anos. E, Roberto, eu cresci ouvindo sobre curas, milagres. Eu leio a Bíblia desde que eu me conheço por gente. Aulas na escola bíblica dominical, minha casa, o ambiente do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, foi um ambiente envolvido lendo Bíblia, vendo Bíblia,
ouvindo histórias, pregação. Meu irmão, eu estou com 47 hoje, 46, 45. Eu vim ver um paralítico andar aos meus 45 anos de idade. Mais tempo, menos tempo. Eu vim ver um cego enxergar pelo poder da oração e o poder da manifestação do Espírito Santo com 45 anos de idade. Eu te pergunto, isso é normal? Não, isso não é normal. Com certeza que não. Como? Mas, Fernando, você não estava no ambiente da igreja, eu estava no ambiente da igreja e não estava no ambiente de uma igreja. Eu estou convivendo no ambiente religioso desde os meus 5 anos de idade. 42 anos. Você entende? Dos 45, de 2 anos para cá, 3 anos para cá, que eu comecei a ver acontecer isso. O cego eu vi aos 44, perdão. E a partir daí, e ver aleijado andar, eu vim ver aos 45 anos de idade. Dom de maravilhas. Onde não existia órgão, onde não existia tecido, onde não existia osso, você vê crescer na hora. Dom de maravilha, dom de milagre criativo. Eu ouvia dizer, eu li na Bíblia, mas eu não tinha visto isso. Os cristãos, eu ouvi você ministrando semana passada, né, falando sobre isso. Os cristãos que conviveram próximo ao missionário Manuel de Melo viram isso. Da missionário Davi Miranda, da Deus é Amor, viram isso. David Robertson viram isso. Agora eu vou te falar uma coisa, irmão, é muito pouco. Sim, com certeza. É muito pouco. Eu cheguei a um ponto na minha vida, eu estou abrindo o coração aqui, irmãos, não está sendo uma coisa muito didática, não, tá? Ou acaba sendo didático pelo meu compartilhar. Eu estou aqui colocando o coração, eu estou mais alma. Quando eu li a aula que você preparou, eu percebi que eu tinha que ser mais alma do que técnica, do que conhecimento aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós, do Brasil para Cristo, chegou uma hora que eu cansei. Eu estou no Brasil para Cristo há 26 anos, casado há 27, estou há 26 anos no Brasil para Cristo. Chegou uma hora que eu não aguentava mais ouvir a conversa da história pautada no Manuel de Melo. Eu falo, meu Deus, pelo amor de Deus, o homem morreu em 1990. Veio do passado, né? Da onde vai? Quando é que vão surgir os novos Manuel de Melo? Senhor, pelo amor de Deus, me põe nesse negócio. E de uns anos para cá eu tenho buscado isso. Talvez eu não consiga, mas eu estou pedindo. Talvez. Apertei errado. Talvez eu não consiga, mas Deus sabe que eu estou pedindo e estou buscando. Sabe por quê? Chega uma hora que a gente fica vivendo do passado. E do passado de outros, de terceiros. O Espírito Santo, ele tem essa porção dada para mim, para você, para cada um, para você que está me assistindo, me ouvindo essa noite, você que está aqui conectado com a gente. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Mas a gente fica assim, puxa, eu vou orar para essa pessoa, está doente, será? Ora, entra no nível de intimidade com o Espírito Santo, entra no nível de entendimento, de ouvir a voz dele, de estar sensível ao que ele quer fazer naquele momento, porque eu vou dizer uma coisa para você, ele continua querendo curar, ele continua querendo batizar, ele continua querendo repartir dons, o fruto dele ser manifesto na vida da igreja. Agora, se nós não dedicarmos, nós temos 24, irmão, não tem essa, eu tenho 24 horas do mesmo jeito que você tem. Sim. Do mesmo jeito que o David Robertson tem. Sim. Do mesmo jeito que o tem e o outro tem. Eu vou ficar lembrando um monte de nome aqui, que agora não vou lembrar o nome, mas são as mesmas 24 horas. A questão é, qual é a prioridade? Sim. E qual a qualidade? Nesse tempo. A prioridade que eu vou dar no tempo e a qualidade que eu vou dar nesse tempo. Sim. Vou compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Hoje é quinta, eu acho que foi segunda para terça. Segunda para terça-feira. Eu comecei a orar, era por volta das 10h30 da noite. Eu comecei a ter um tempo de adoração. Era por volta das 10h30 da noite. Fui até às 11 e pouco. E aí, de repente, eu falei, bom, vou dormir. Amanhã, tem que estar de pé de manhã. A vida tem que continuar.
E eu senti uma vontade. Eu falei, bom, vou levantar, vou dormir. E eu senti aquela coisa assim, sabe? Fica. E eu fui ficando. E eu fui orando. E eu fui adorando. E eu fui orando. E eu fui adorando. Isso foi terça para quarta, gente. Acho que foi segunda para terça ou terça para quarta, tá? E eu fui adorando, e fui ficando, e fui adorando, e aquele lugar foi ficando pequeno, e a glória foi chegando, e a glória foi descendo, e a glória foi chegando, e de repente eu ria, eu chorava, eu ria, a glória, e eu orava, e eu adorava. Eu só sei de uma coisa: deu 2 horas da manhã, o cansaço realmente bateu. O cansaço realmente bateu. E eu sentia, fica. E tinha mais, e tinha mais, e tinha mais. Eu acho que deu 2h10, 2h15, eu falei, Senhor, está maravilhoso aqui, mas o meu corpo já não aguenta mais. Eu ainda estou com o meu organismo se restabelecendo por conta do Covid que eu tive. E a sequela que ficou essa: no final do dia eu sinto um cansaço que não é meu. E não é meu mesmo. Em nome de Jesus, logo, logo esse cansaço vai embora. Eu quero estar aí com todo o pique que eu tenho. Quero minhas células, quero todos os meus tecidos, todos recompostos sempre. E eu tenho profetizado isso. Eu quero isso 100% logo. E eu fui batendo um cansaço muito grande. Olha, irmão, se é uma situação normal em que eu estou com o meu corpo legal, aquilo se arrastava até as 4, 5 da manhã. Mas foi maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Tempos de qualidade com Deus, em refletir sobre a palavra. Eu não fiquei lendo Bíblia, não fiquei o tempo todo de joelho, eu levantava, eu sentava, eu deitava, coloquei um louvor, uma adoração de fundo, e aquilo foi um tempo maravilhoso. Eu fiquei 3 horas e pouco ali. Isso deveria ser uma prática que acontece pelo menos dia sim, dia não, se não dá para ser todo dia. Pois é. Entende? E eu pensei e falei, Senhor, eu preciso ter isso com mais intensidade, porque eu só vou fluir no Espírito se eu tiver intimidade com o Espírito. Intimidade, Roberto, deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Eu sempre falo, olha, se você não consegue orar 1 hora, ora 15 minutos, mas isso é para começar uma prática. Deixa eu te dizer, se você orar 15 minutos, você não vai ter intimidade, não vai fluir no Espírito. Com certeza. É melhor do que nada. É melhor do que, pastor, eu só consigo orar 15 minutos. Amém, glória a Deus. Pelo menos está orando 15 minutos. Tem gente que passou anos na vida a fio e não consegue orar 15 minutos por dia. Não consegue separar 15 minutos por dia para desligar o telefone, desligar tudo e ficar com introspecção perante Deus. Eu sei que tem muita gente me ouvindo agora, me assistindo, que sabe que eu estou falando com ela. Eu não. O Espírito está falando com ela, porque eu não vivo com ninguém, eu não sei como é que é a vida de ninguém. Sabe como é a eu vida? Sei como é a minha. Sim. Então, eu vejo, esse tema que você levantou, presbítero Roberto, ele é crucial, essencial. Você pegou uma cereja do bolo para a gente fechar esse ciclo, mostrando que se a igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, não tiver intimidade com Ele, não vai fluir no fruto e no movimento, no entendimento do movimento do Espírito Santo. Não tem como. Não tem. Porque o Espírito Santo precisa, como ele é revelado como uma pessoa, ter a atenção. Adianta, eu sou casado com a Salma, eu sou casado com a Aninha, eu casei com ela no papel passado, já vai fazer 33 anos esse ano aqui, e eu olhar para ela assim, chegar no trabalho, oi, tudo bem? Vou dormir. E isso é relacionamento? 33 anos vivendo assim, como ela vai ter intimidade, como vai ter um relacionamento? Eu estou lembrando aqui um livro que eu li do John Bevere, Kryptonita. Uau! E ele fala o seguinte, que o Espírito Santo, nos seus devocionais lá, ele nunca gostou, mas ele se envolveu com uns amigos lá, depois de um tempo, e estava gostando do futebol americano, que tem lá, o soccer deles lá, que é o futebol americano, e ele gostava do Dallas, não sei do que lá.
E era o final do campeonato. E ele estava acompanhando todo o campeonato do futebol americano. E aquele dia era ao final a qual o torneio ia acabar e ele estava torcendo para o Dallas. O Espírito Santo falou bem suave no coração dele: tenha um tempo comigo. Ore a Deus. Busque a minha presença. Mas, Senhor, eu tenho que assistir o jogo. Eu tenho que assistir o jogo vai ser 1 hora, daqui a uns 2 minutos. Eu quero um tempo contigo. Mas, Senhor, falando com o Espírito Santo, eu vou assistir, prometo para o Senhor, eu vou assistir o jogo. Depois que o jogo acabar, eu vou ter 5 horas, ou o dia inteiro com o Senhor orando. Eu quero um tempo contigo. Aí ele assistiu o jogo. Aí depois acabou o jogo, o Dallas foi campeão. Aí ele foi buscar o Senhor. Ele sentiu um vazio tremendo. Ele conta no livro, ele sentiu um vazio, uma falta. Ele teve que buscar a presença de Deus por vários dias. E o Espírito Santo falou assim: eu queria ir uma intimidade contigo. Eu queria falar coisas profundas ao teu espírito e revelar coisas ocultas para o teu espírito. Mas você não teve tempo para mim. Você preferiu assistir o Dallas contra outro time lá. É essa a voz do Espírito clamando para a igreja hoje. A voz do Espírito clamando, porque eu creio, se vamos colocar, Pedro, Paulo, não tinha essas atividades, esse ativismo que nós temos hoje. Os apóstolos não tinham esse ativismo que nós temos hoje. Certamente eles tinham. Pedro tinha casado, Paulo tinha os seus compromissos, como vemos em Coríntios, que ele tinha que fazer tendas para sobreviver, porque o povo de Coríntios não estava ajudando na forma devida a ele, e tinha que fazer tendas para conseguir sobreviver. Mas vemos que o Espírito Santo fluía na vida deles. Porque a sombra de Pedro curava por onde passava. Porque Paulo, quando estava estando lá em Éfeso, vemos que ela o pastor pregou um tempo atrás, uma região de Éfeso dedicada à feitiçaria, dedicada a deusa Diana, uma região que Paulo ficou 3 anos só. Vemos a conversão grandiosa e o poder de Deus manifestado naquele lugar. Eu vi uma pregação um tempo atrás, não sei quem pregou, que Paulo em Antioquia, quando Barnabé chamou ele para ajudar ele lá em Antioquia, vemos os milagres acontecendo em Antioquia, uma igreja que era grega. Então vemos esse tempo passado, que nós vivemos do passado, porque nós vemos nas Escrituras esses registros. Mas o mesmo Espírito que operava na vida deles, eu digo outra vez, repito, ele não tinha o Facebook, eles não tinham o Instagram, eles não tinham o YouTube, ele não tinha televisão, eles não tinham o trabalho que nós temos que ter hoje, os ocidentais têm. Mas certamente muitas coisas ocupavam o tempo deles também. Mas se nós formos observar, fora o trabalho, o quanto de coisa que nós colocamos de recheio desnecessário na nossa vida. Porque, meu irmão, uma coisa é fato. Eu estava conversando com um professor meu essa semana, que ele falou, olha, para eu conseguir ele não é cristão, é um expert em economia global, e ele falou, estava eu e mais 6 colegas numa aula, ele está em Aracaju, uma aula online, e ele estava falando para nós, para eu conseguir esse expertise que eu tenho hoje, há 1 ano e meio ou 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, quando eu entendi que eu precisava de um tempo, a primeira coisa que eu fiz, ranquei todas as redes sociais. Ele falou, não sou inscrito em nenhum canal de YouTube, me desconectei de todos os canais de YouTube que eu era inscrito. Saí do Facebook, saí do Instagram, saí do Twitter, 0. E eu me dediquei a estudar, a conseguir esse conhecimento. Ele falou, hoje eu sou um expert nesse assunto. 1 ano e meio que eu me dediquei a esse assunto. Ele falou, então, eu tinha o meu tempo de trabalho,
e o meu tempo de estudo a isso, e depois um pequeno tempo dedicado à minha namorada. Mais nada. Ele falou, me dediquei a isso. Ele falou, se vocês perceberem o tempo que vocês perdem em Facebook, Instagram, YouTube, bobagens de WhatsApp, ele falou, além de você ter o WhatsApp, agora você tem o negócio dentro do WhatsApp lá. Como é que é, gente? Você vê lá. O History, acho que é o Stories, né? Stories. Os stories dentro do próprio WhatsApp. Veja, tudo... Ferramentas, né, para... Vai roubando o teu tempo, vai roubando o teu tempo, roubou teu tempo. É essa história, exatamente. Foi bom você citar isso do John Bevere. Isso aconteceu há pouco tempo. Não mudou, Roberto. Não mudou a igreja. O Espírito não mudou. Ele continua curando, ele continua batizando, ele continua fazendo. Quando eu vim entender isso, quando eu vim ver isso, esse movimento do Espírito nesses últimos 3 anos para cá, eu conversava com algumas pessoas, eles falavam, não, a questão é o quanto você paga preço. Mas como assim pagar preço? Não, o quanto você se afasta do estilo de vida normal de todos e passa a ter um estilo de vida que é alinhado com o Espírito Santo. Aí muda tudo. Então, assim, é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Eu, Fernando, há alguns anos, não vejo televisão. Eu tenho questões pontuais para ver televisão. Pontuais. Para um tempo de entretenimento e estar junto dos meus filhos, eu tenho um tempo onde nós paramos para assistir um filme. Era uma vez por semana, agora não está sendo nem uma vez por semana. Nós estamos tendo outras práticas que dá para estar junto, entende? Nós voltamos a fazer jogos de tabuleiro que a gente faz um olhando para o outro, de interatividade, coisa antiga, como banco imobiliário. Sim. Então, dia de ceia é meio comum. A ceia nossa é pela manhã, né? Aí meus filhos já, pai, amanhã à tarde, vamos fazer o quê? Vamos à noite, tarde para a noite, vamos jogar banco imobiliário, vamos jogar não sei o quê. Jogos onde a gente está junto, sentados um ao redor do outro, né? E fica interagindo, brincando, dando risada e tal, e não só parado e olhando para a televisão. Então, nós já começamos até a alternar isso. Mas isso, até isso a televisão nós temos cortado. E eu, de vez em quando, um jornal para entender como que está a tendência jornalística. Mas aí eu vejo com um olhar bem sociológico. Sim. Então, ver televisão, não vejo, não paro para assistir televisão. É a coisa mais rara que tem eu parar para ficar assistindo televisão. Mas é muito, muito raro, muito pontual e muito distante. Então, está chegando pergunta aí para você, presbítero Roberto. Essa é para você. Eu estou falando muito hoje, né? Eu não vim nas 2 últimas quintas-feiras, hoje eu estou... Eu dei aula passada, você não... eu estou atacado aqui hoje. Estou abrindo o coração. Então, eu tenho procurado mudar essas práticas, porque é uma questão de escolha. Eu afirmo para vocês, Deus não mudou. Se vocês pagarem o preço, que preço? O preço de saírem do senso comum e estarem alinhados com Ele. Oração, jejum, meditação na palavra, adoração. Se essas 4 coisas fizerem parte do seu estilo de vida, eu garanto que você sobe para um outro nível com o Espírito Santo. Eu vou aproveitar essa pergunta. Não é uma pergunta, a Jaiane está falando aqui, não é uma pergunta. Presbítero Roberto, esse assunto vai de encontro com o livro que o senhor me emprestou. Eu emprestei um livro para ela. Caçadores de Deus. Tony Lee, né? Tommy Tinney. Tommy Tinney. Onde o autor vai dizer que nós ficamos muito presos no Deus que fez, quando, na verdade, Ele quer fazer de novo. E em nosso tempo, segundo o autor, ficamos presos no pão velho. Eu acho fantástico. Esse livro é um livro que eu preciso ler de novo. Sim. Caçadores de Deus, do Tommy Tinney. Esse livro, quando eu li,
Olha, foi um dos livros, assim, nesses últimos 6 anos, que eu li, que deu uma bela de uma chacoalhada em mim. Até fica a dica. Valeu, Jaiane, pela dica da citação do livro aí, e valeu, presbítero Roberto, por ter emprestado para ela esse livro, porque é um livro realmente incendiário, esse livro do Tommy Tinney, e fica a sugestão, Os Caçadores de Deus. Eu faço questão, eu aprendi com... Muito tempo faço isso, né? Mas temos que empresta e depois não devolve. Mas eu empresto porque eu creio que edifica o corpo de Cristo. Eu tenho vários livros e faz com que as pessoas possam participar dessa vontade de Deus para as suas vidas. É um despertar daquilo que Deus quer fazer na vida deles. Talvez um simples livro faz com que arde uma chama no coração da pessoa. E isso é importante porque o Espírito Santo está dentro de nós, mas não pode fazer muita coisa se nós não dermos a vazão, porque quando nós aceitamos Jesus, nós explicamos que é dado a nós esse dom, que é o Espírito Santo. Mas se nós não quisermos que ele se manifeste, ele ficará quieto. Não, é isso. Olha, eu fico vibrando com o Espírito Santo, eu vibro com a palavra de Deus. Ano passado nós ministramos uma série de pregação aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. Foi ano passado ou retrasado? Acho que foi ano passado, né? Eu acho que foi em 2020, uma série sobre a pessoa do Espírito Santo. E foi ano passado? Obrigado, querido. E eu me lembro de um texto que eu falo, não é possível, eu já li a Bíblia tantas vezes e esse texto ele não tinha saltado aos meus olhos. Naqueles dias, eu estudando aquele texto, explodiu assim na minha frente. Jesus falando, João, Evangelho de João, capítulo 16, se não me engano, Jesus falando que o Espírito Santo iria ensinar-nos muito mais do que ele ensinou, porque ainda nós falando sobre os discípulos, que eles não estavam preparados, mas aquele que vai vir, ele vai ensinar, ele vai manifestar, revelar para vocês coisas maiores do que as que eu revelei. Eu falei, mas como assim? Jesus, o Senhor é o maior, o Senhor é o ápice, os maiores milagres, tudo. E aí ele vai falar, não, o que está para vir é muito maior. Ele vai revelar coisas para vocês assim que não dá para revelar ainda. Eu não posso revelar. Sim. Então, eu fico pensando, aquilo explodiu, eu me lembro que eu preguei exatamente nessa metade da pregação, pelo menos, foi nessa tônica, nessa perspectiva, presbítero Roberto. Gente, ele é a coisa mais importante que nós temos, é o Espírito Santo. É o presente que o Senhor Jesus deu para nós hoje. Ele é o nosso paracleto, Ele é o nosso advogado, Ele é quem está do nosso lado, Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos conserta, Ele é quem nos faz entender quem Jesus é. Ele faz nos entender aquilo que está além do que o próprio Jesus revelou, da parte de Deus e do próprio Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E a igreja não pode trocar isso por nada. É a vitamina C pura. Você sente o gosto e tem a vitamina lá. É você ter o Espírito Santo e se mover nele, com ele, por ele, através dele. Então, eu acho que assim, fomos abençoados até aqui. Fomos felizes, sem nenhuma pretensão, fomos felizes em poder parar aqui um tempo para falar, observar, pontuar sobre os dons. Tem gente que fala, essas coisas dos dons, eu tenho amigos pastores que falam, não, tá, vamos bem até aqui, mas olha a coisa dos dons, é porque tem meninice no meio. Tem, é verdade, tem meninice no meio. Tem meninice no meio. Muitos exageros, né? Tem exageros no meio. Sejamos maduros e não hajamos como meninice. Hajamos no entendimento, no frutificar, no entendimento de viver
e no entendimento e na sabedoria da administração dos dons. Sim. Essa é uma coisa que cada um também tem que buscar. Acontecia com Paulo, quando ele escreveu as cartas de Coríntios. Alô? Aí. Então, quando ele escreveu as cartas de Coríntios, ele trouxe essa orientação, trouxe essa diretriz para a igreja, porque ela replete de dons. Ela tinha dons, diz a palavra de Deus, que tinha todos os dons. Então, Paulo viu que a igreja estava perdendo o seu rumo em relação a outras coisas, mesmo os dons operando na igreja, como estava operando. Então, Paulo, quando escreve as duas cartas, para mostrar para a igreja, Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de ordem e decência. E para isso, precisa os dons fluírem na manifestação do Espírito Santo, mas que possa ter ponderação no comportamento das pessoas, na diretriz, porque além da operação do Espírito Santo aqui no templo, nós somos testemunha desse evangelho lá fora, e as pessoas estão nos vendo, e esse poder tem que ser manifesto tanto aqui como lá fora também, entendeu? E quando nós vemos lá pessoas em cestos, pessoas se dividindo, então vemos o mundo entrando no meio da igreja também. E hoje não temos os dons espirituais agindo no nosso meio, e muitas coisas, a igreja está dividida em muitos setores, muitos pensamentos no meio da igreja, e faz com que nós não fluamos no Espírito Santo. É por isso que tem que ter pessoas igual o senhor, o pastor Fernando e outros mais que existem, para orientar essa igreja. Além do fluir do Espírito Santo que precisamos ter, a igreja precisa ter essa ordem e decência no meio dela, para que ela possa viver a plenitude do Espírito Santo na vida delas. Então, é preciso vermos isso, pastor, que, como nós vemos aqui, o senhor citou em Coríntios, 1 Coríntios 2, 4 a 5, falando, Paulo estava falando, por que não veio com persuasão ou palavra de sabedoria? Porque sabia que os coríntios eram gregos, pessoas que se viviam na sabedoria humana, viviam nas filosofias humanas. O parâmetro deles é conhecer um homem inteligente, nas suas oratórias, nos seus discursos. E Paulo, ele tinha essa capacidade, mas ele não veio com essa capacidade, ele veio no poder de Deus. É essa capacidade que a igreja tem que ter. E a igreja, atualmente, no século XXI, tem muito discurso, tem muita oratória, mas pouco poder. Deixa eu falar. Deixa eu falar uma coisa importante. Você estava falando isso. As pessoas que levaram a minha família a Cristo, ao ato de congregar, eu já expliquei que nós, como foi a conversão da minha família, né? Já falei várias vezes, mas é sempre bom lembrar. Ninguém pregou o evangelho para mim, nós estávamos dentro de um terreiro de Umbanda, e ali o Espírito Santo me visitou e tomou meus lábios, eu profetizei uma palavra para o meu pai, dentro do terreiro, e a partir dali a vida da minha família começou um processo de transformação. E diretamente a ver com a cura e a libertação da minha irmã, né? Diretamente ligado à cura da minha irmã. Inclusive, eu quero um dia desses, esse ano, talvez ainda, trazer minha irmã aqui para dar esse testemunho de como foi a libertação da vida dela, né? E aí, irmão, eu estava me lembrando, teve uma família que se aproximou da gente para nos levar para congregar a uma igreja, e ali iniciou todo o processo de discipulado, de entendimento e do conhecimento da verdade. Eu acho interessante, porque, e aí eu falo para eles, né, que aquela senhora é a nossa mãe na fé e aquele senhor nosso pai na fé. Eles, ambos, analfabetos, vieram do Nordeste, da roça mesmo, gente muito, muito, muito humilde, muito simples. E nós fumam. É assim que é mesmo. Eles estão vivos ainda. É nós fumam.
Eles não conseguem chamar meu nome de Fernando, é Fernandi. Fernandi. Eles me chamam de Fernandi. Fernandi, hoje tu é um pastor. Tem esse sotaque ainda. Sotaque nordestino. Total. Mas é o seguinte, irmão. Era um povo, e isso eu observei, isso eu tenho lembrado. Era um povo que, quando levantava a mão, o endemoniado caía. Era um povo que, quando orava, os doentes, eles eram curados. Era um povo que falava de Jesus com uma paixão, com um amor, com uma intensividade, de uma forma tão intensa, que as pessoas se achegavam a Jesus. Então, a grande questão, ela não está, e aqui eu não estou defendendo, não estude, eu estudo, não se forme, eu me formei nessa área de teologia, tem lá diploma, tem um monte de coisa lá. Minha biblioteca é uma excelente biblioteca, está lá. Não estou falando isso. Pelo amor de Deus, eu sou extremamente a favor de que você faça isso. Tem tempo, estuda. Porque quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos isso também. Mas nós vemos que a pregação dele não está baseada nisso. Sim. Ele vai trazer. Isso nós precisamos entender. Sabe? O evangelho tem a ver com a manifestação do poder de Deus. Isso é sério. Então, assim, se for preciso correr o risco, eu quero correr o risco dentro do fluir do Espírito Santo de Deus. Nesses últimos dias, a igreja, mais do que nunca, precisa acordar para isso. Eu estava ouvindo essa semana que a igreja em si perdeu a sua simplicidade. Nós faz, nós fomos. Para entender essa palavra, eu lembrei agora do evangelho simples. Jesus, sendo filho de Deus, ele pregava uma coisa simples para as pessoas entenderem. Ele não veio pregar para os doutores da lei. O doutor da lei tem que ouvir. Mas ele não veio, Jesus falou assim, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Porque o evangelho é loucura, a mensagem do evangelho para os sábios, que são os gregos. E para os gregos, para os judeus, eles não entendem o que é evangelho. E nós perdemos essa essência, o pastor usou essa palavra, nós burocratizamos o evangelho. Não temos esses dogmas, 613 dogmas que os fariseus tinham, mas temos vários dogmas para as pessoas entrar numa igreja, ou ser um cristão. Criamos várias situações, agora não, mas antigamente tinha uso e costume. Para ser um cristão... Agora não aqui, para nós. Se você andar 50 quilômetros aí ou menos, você vai encontrar muito disso por aí, né, irmão? Se eu falei 50, menos, ou menos não, menos de 50, eu te levo em alguns lugares que você vai ver. Então, a imagem do cristão está na sua roupa, está no seu cabelo, as mulheres no seu cabelo, ou às vezes no ridículo de não fazer nem a sua higiene normal, uma mulher tem que ter a sua beleza, não fazem, porque o cristão tem que ser aquela imagem. Eu sou dessa época, não tem muito tempo atrás, a igreja aqui era assim. Então nós burocratizamos, nós criamos várias barreiras para as pessoas que estão lá fora, que veem um cristão, não quero ser cristão, porque o cristão, se é assim, eu não quero ser cristão. Hoje mudou, nós modernizamos, só que essa modernidade entrou e atrapalhou a nossa igreja, atrapalhou a imagem da igreja. Nós parecemos mais o mundo do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu meditei nessa lição hoje, nessa mensagem dessa noite, para trazer que a igreja precisa ter essa essência de simplicidade. Mesmo Deus, dono do universo, dono de todas as coisas, deixou essa responsabilidade
a nós, seres humanos. E mesmo Ele sabendo que nós somos pessoas frágeis, pessoas fracas, pessoas limitadas, mas Ele deixou esse poder em nossas mãos. Jesus Cristo falou isso para os seus discípulos: vos deixo e capacito essa autoridade que foi me posta sobre os céus e a terra, eu delego a vocês. Deixa eu falar uma coisa dentro disso que você está falando. Importante, você que está assistindo a gente hoje, talvez você pense, não, mas para isso eu preciso ser ordenado um pastor, eu preciso ser ordenado um evangelista, um apóstolo, um ministério, uma unção apostólica. Não. Esses são dons ministeriais de serviço, para outra situação. Sim. Não, isso que nós estamos falando aqui, presbítero Roberto, é para todo o povo. Sim, todos. Todos. Aí você está ouvindo assim, olha, se você está ouvindo isso, essa palavra hoje, você fala assim, puxa, mas será que é para mim? Será que é isso mesmo? Será que eu estou capacitado? Em nome de Jesus, expulsa da sua mente esse pensamento, porque isso não vem de Deus, está sendo uma batalha espiritual contra você. Eu estou falando em nome de Jesus, é para todos. É para todos. Mas eu não tenho, busca que você vai ter. Sim, com certeza. É direito nosso, é nossa herança. E muitos, nessa reflexão, muitos que têm os dons espirituais, que antigamente usavam esses dons espirituais, agora não está usando muito. E Paulo diz em Timóteo, eu busquei até esse versículo, 1 Timóteo 4,14, não negligencie o dom que lhe foi dado, por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. E está falando para Timóteo, que é um pastor, é um discípulo de Paulo, uma pessoa que estava envolvida junto com o ministério de Paulo. Mas Paulo está falando para ele para não negligencie, não despreze, não deixe para trás essa unção que foi dada a você. Porque é necessário que a igreja viva essa realidade 24 horas. Porque não é a manifestação aqui dos dons de profecia, dom de conhecimento, dentro do templo. Mas estamos no mundo a qual a manifestação do Espírito Santo tem que ser ativa. E às vezes nós negligenciamos isso. As oportunidades que o Espírito Santo nos dá, como o pastor falou sobre o dom do conhecimento, Deus revela ao nosso interior coisas profundas para trazer revelações para as pessoas que estão à nossa frente. Então é importante nós sabermos que essa palavra é tão atual como era para Paulo e para Timóteo nessa época. E para terminar a minha parte, ele completa 1 Timóteo também 1,6. 1,6. Por essa razão, torna a lembrar, mantenha viva a chama de Deus que está em você, mediante a imposição de mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E ele fala para ativar e reavivar o dom que foi nos dado. Além de nós, os irmãos, ter esse direito de receber os dons espirituais, que o Espírito Santo vai distribuir ao meio da igreja, nós que recebemos esses dons espirituais, precisamos que seja ativado e renovado, para que o Espírito Santo de Deus possa andar em nosso meio, possa fluir em nosso meio, para que o Espírito Santo possa fazer aquilo que Ele tem como propósito através das nossas vidas. É isso que nós temos que, porque não sabemos quando Jesus vai voltar, não sabemos que vai vir na nossa geração, ou da geração daqui a 50 anos ou 100 anos, mas temos que nessa geração que nós vivemos, fazer com que a obra, o reino de Deus, possa alcançar um número maior de pessoas, através dessa manifestação do poder de Deus, através da igreja. Amém. Eu abri aqui para confirmar um nome, dentro disso que você falou, sobre essa questão dessas manifestações serem além dessas quatro paredes, que essa é a grande questão.
O grande X da questão está em estar além das quatro paredes. Eu me lembrei de um homem, eu conheci ele há poucos anos para cá, coisa de uns 3 ou 4 anos, e eu vim confirmar o nome dele, Todd White. Você falou sobre usos e costumes e tal. Ele usa aqueles cabelos dread. Esse camarada, ele flui na palavra de conhecimento e nos dons de cura de uma forma sobrenatural. Ele ora a Deus e fala, Senhor, vou sair para evangelizar. Ele entra no trem e se ele encontra um cego, se ele encontra pessoas numa cadeira de rodas, ele vai, aborda essa pessoa, pergunta se a pessoa aceita uma oração, e aí ele começa, então, fazer um desafio de oração por cura, e tem acontecido, eu vi ele orar por um camarada num local público, numa praça, e a perna do camarada crescer imediatamente. E ele leva uma pessoa junto com ele para filmar e mostrar, não para aparecer, para mostrar que o Senhor continua fazendo, que as coisas continuam acontecendo. Então, ele tem um estereótipo que na maioria das nossas igrejas ele não entra para pregar. Por causa do cabelo dread que ele usa. Entende? Eu não teria problema nenhum. Vocês me conhecem, aqui ele entraria numa boa. Não teria problema algum com isso. Mas, na maioria das nossas igrejas no Brasil, ele não entraria para pregar. Ou mesmo, seria abordado na porta já. E ele flui nesses dons. Sobretudo, fora da igreja. Ele tem tempos em que ele, de fato, tempos assim, na semana, ele tem tempos programados para sair e exercer o dom da manifestação do poder de Deus em meio à sociedade. Sim. Uma outra pessoa muito parecida com ele chama-se Shawn Bowles, também um homem nos Estados Unidos, vive em Los Angeles, que também tem esse mesmo tipo de comportamento. Esse deve ser o papel da igreja, essa deve ser a posição da igreja, essa deve ser a visão da igreja. Sim. O sal, ele tem que salgar lá fora. A luz, ela tem que brilhar em meio às trevas. Então, e como o pastor falou, não está limitado aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos. É dado à igreja. Se você é a igreja do Senhor Jesus Cristo, é direito seu você receber os dons espirituais. E como o pastor falou numa das quinta-feiras passadas, ele tem buscado com zelo um dom específico para o seu ministério. Mas busque com zelo os dons espirituais, porque certamente o Espírito Santo vai te capacitar na área a qual Ele quer te usar, na área que Deus quer fluir através da tua vida. Esses dois exemplos que o pastor disse, dom do conhecimento, dom de operações de milagres, está no ministério desses dois homens de Deus. Mas você pode estar fluindo também no socorro e governos, dom de misericórdia, pode estar fluindo no dom da profecia, pode estar fluindo no dom da cura, dom da fé. São dons que é distribuído à igreja, para crescimento, para edificação da igreja. É preciso, irmãos, que você entenda que você está aqui na face da terra, não para fazer ser um censo qualquer de IBGE, ou para ser uma pessoa que vai receber um salário no final do mês, mas você está aqui representando um reino, representando um Deus que é poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que fez todas as coisas, que estava guardado no seu coração, a manifestação do operar do Espírito Santo, para nós, nesse tempo que vivemos. Quanto Abraão queria viver esse tempo, quanto Moisés queria viver esse tempo, quantos homens do passado, do Velho Testamento, queriam viver esse tempo, mas não podem viver, e nós, às vezes, negligenciamos esse tempo que vivemos, nós desprezamos, ficamos falando que queria viver como no tempo deles. Sim. Nós temos o tempo da plenitude do fluir da graça do Espírito Santo, a plenitude do Espírito. Sim. Então, irmãos, estou encerrando a minha fala, começamos um pouquinho atrasado, mas eu quero deixar essa mensagem aos irmãos, que o Espírito Santo
possa encontrar você. Talvez você está falando para mim, não tenho tempo. Mas se você tiver tempo para Ele, se você tiver tempo para Ele falar contigo, certamente você não será a mesma pessoa. Você não será a mesma pessoa a partir do momento que o Espírito Santo começa a falar através da tua vida. Porque o Espírito Santo quer realizar coisas tremendas e grandes. Porque talvez você não seja pastor, talvez você não seja um missionário, um apóstolo, mas talvez você seja uma pessoa que vai estar pregando no ônibus, esteja pregando num trem, ou no metrô, mas o fluir do Espírito Santo em sua vida será tremendo. E nós podemos falar assim, mas multidões podem seguir a tua vida, não por causa de você, mas por causa do fluir do Espírito Santo que flui através de você. Nós queremos, irmãos, essa matéria que nós trouxemos aos irmãos, é para que os irmãos possam entender, irmãos. Nós não somos simplesmente uma entidade religiosa. Somos uma igreja que professa a palavra de Deus, a fé cristã, mas somos muito mais do que isso, irmãos. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos muito mais porque Deus deixou essa oportunidade de que o Espírito Santo, que foi dado a nós, para que Ele possa realizar as proezas necessárias, para que Deus possa ser glorificado através de nós. O próprio Jesus falou isso, ao ressuscitar Lázaro. O propósito da ressurreição de Lázaro é glorificar o nome de Deus. Que nosso propósito também, tudo que o Espírito Santo realizar através de nós, possa ser para glorificar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu deixo aqui meu obrigado a esta oportunidade de estar entrando na casa dos irmãos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Pastor Fernando. Amém, irmãos. Eu louvo a Deus. Eu já falei, vou repetir. Louvo a Deus pela oportunidade que nós temos. Somos privilegiados. Em meio a dias onde a gente ouve cada bobagem, tenho ouvido cada coisa, tem chegado cada coisa para mim, o pessoal manda no Facebook, do Facebook para mim, manda no meu WhatsApp, pastor, o que você acha? Pastor, eu ouvi uma essa semana, irmãos, que me mandaram para eu avaliar, que eu falo, gente do céu, como que pode esse tipo de coisa estar? Alguém está falando essas coisas para o povo de Deus, não conhece o básico da Bíblia, e muita gente comprando isso, caindo nessas conversas. É só vir fazer que nem os bereanos, façam que nem os bereanos. O apóstolo Paulo pregava e eles ficavam conferindo na Bíblia se o que eles estavam falando fazia sentido, se o que Paulo estava falando fazia sentido. Então, nós somos privilegiados. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, louvo a vida pela vida do presbítero Roberto, presbítero Ricardo, que hoje, agora inverteu o rodízio, né? O rodízio agora era das 5 às 8, aí ele saía às 8, ele ficava ali na pontinha da marginal e dava 8 horas ele corria. Agora das 22 às 5. Agora das 20, né? 20, é? Das 20, agora às 8 começa, das 8 até às 5 da manhã. Aí agora ele estava trabalhando distante, né? E aí ele falou, olha, se eu for, eu não tenho como vir embora. Sim. É verdade. Ele vai ficar aonde ele vai ficar aqui até às 5 da manhã para depois poder ir embora. Porque então ele passa marginal, né? Não tem jeito, ele depende de passar na região de rodízio. Esperamos em nome de Jesus que a semana que vem as coisas comecem a partir de segunda-feira, as coisas comecem a voltar ao normal orações no nosso estado, na nossa cidade, em meio a tantos ônibus, metrô e trem lotados, que são para mim, se eu não sou maluco, se meu senso de percepção está tão ruim, são os principais locais de contágio, esses continuam normal. E igreja, que é onde você vai, organiza, nós aqui, por exemplo, tomamos o máximo de cuidado, todos os protocolos, distanciamento, não podemos abrir igreja. Então, fica aqui o meu desabafo também, para não ser completamente passivo em relação a isso. E estou no meu direito de cidadão também de me expressar de forma responsável em relação a isso tudo. E que Deus nos ajude nesse processo todo. Um beijo no coração de vocês
até domingo, se Deus quiser. Pai, te adoro, te exalto, agradeço e engrandeço pelo teu cuidado para conosco. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a não viver no lugar da vala do senso comum. Ajuda-nos a sermos pessoas diferentes. Como diz o título do Tom Tini, que nós sejamos alguém que tenha o ímpeto de um caçador pela sua caça, que tenhamos esse ímpeto, essa vontade, esse desejo da tua presença. Tenhamos esse desejo de mudar, deixarmos de lado as coisas que atrapalham a nossa conexão contigo. Em nome de Jesus, sê conosco, Espírito Santo. Para o louvor da glória do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós te agradecemos e bendizemos. Dá-nos uma noite de descanso e paz em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês.